Vou pedir licença aos senhores para falar de pé, uma vez que a projeção não está sendo feita aqui, mas eu gostaria de falar com os senhores de maneira muito sintética a respeito da dificuldade da implementação da legislação ambiental em nosso país e, de certa forma, fazer aqui com os senhores um compartilhamento dessas responsabilidades, porque o Ministério Público, por si só, apesar de toda a sua força, é apenas um dos atores incumbidos de implementar a nossa legislação. E, infelizmente, no país, a nossa legislação é excelente, mas se torna horrorosa quando começa a ter a sua aplicação prática. Vide Código Florestal, quando o Ministério Público começou a implementar, de fato, a exigência de averbação de reserva legal, a preservação das áreas de preservação permanente, o que aconteceu? A sua revogação. E não é coisa diferente o que está acontecendo em outras áreas do meio ambiente. Como, por exemplo, a edição, na data de anteontem, de uma portaria interministerial que regulamenta o licenciamento ambiental no âmbito nacional e, mais uma vez, afronta o direito colocado e traz um retrocesso histórico para a preservação do meio ambiente nas suas mais diversas facetas, em especial no que diz respeito ao patrimônio cultural. Peguem os senhores essa portaria interministerial que foi complementada ontem por uma portaria do IPHAN, uma portaria da Fundação Palmares, os senhores terão a dimensão do retrocesso que nós estamos enfrentando em nosso país. E eu digo, senhores, que hoje em dia o momento é muito mais de nos entrincheirarmos para mantermos aquelas conquistas legislativas já alcançadas do que propriamente se pensar em novos direitos. O papel do Ministério Público deve se voltar, sobretudo, então, para a implementação. Mas a nossa voz é fraca se nós não tivermos a adesão. Se os demais órgãos, principalmente o poder público, não deixar de lado a mera retórica e começar a fazer cumprir aquilo que eles mesmos produziram, que são as nossas normas ambientais. A próxima, por favor. Ou então me passem, por gentileza, o material para poder avançar, que eu mesmo faço. O primeiro caso que eu trago aos senhores é a questão da implementação das nossas unidades de conservação, as unidades de conservação no estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem 423.707 hectares de áreas protegidas na categoria de proteção integral. Entretanto, somente 118.697 hectares estão regularizados fundiariamente. O que eu quero dizer? Que somente esse percentual, de fato, está sob a efetiva gestão do poder público. Isso implica em concluir que 72% das unidades de conservação do estado de Minas Gerais não passam de meros parques de papel, apesar de algumas terem sido criadas na década de 1980. Isso é mera retórica, e isso não protege o meio ambiente. Pode-se utilizar esse índice para dizermos que nós temos, em quantidade, aquilo que os organismos internacionais recomendam como áreas protegidas, mas de que realmente vale essas áreas, se na verdade não passam de meros parques de papel. E se você não tem a regularização fundiária, você não vai ter a infraestrutura. Na maioria das vezes, os nossos parques não tem sequer uma guarita. Quando tem um gerente, não tem cartucho para colocar na impressora para responder um ofício do Ministério Público. Essa é a realidade das unidades de conservação do estado de Minas Gerais. O Ministério Público já instaurou uma investigação para cada uma das unidades de conservação de proteção integral. E vejam os senhores, por esse extrato que é do Sistema de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais, que dinheiro não falta para ser aplicado. O que falta é correta gestão. Esse extrato nos dá conta de que nós temos R$ 198.807.135,34 contingenciados na conta 61, que é a conta das compensatórias ambientais advindas do artigo 36 da lei do SNUC. Ou seja, dinheiro não falta. O problema é que todo esse montante está contingenciado pelo Estado de Minas Gerais há vários anos. E nós não percebemos nenhuma vontade política de que esses recursos saiam realmente dessa conta e transformem a realidade do cidadão mineiro para melhor. Infelizmente, os nossos parques são parques de papel. O Ministério Público tem procurado fazer a sua parte, mas é preciso que esses dados venham à tona para que todos os senhores nos ajudem a cobrar a mudança de postura do governo mineiro.
Um outro problema é a Lei 12.503 de 97. Para quem não é de Minas, essa lei trata da conservação da água em Minas Gerais e determina que as empresas concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas a investir na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% apenas do valor total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento. E do montante desses recursos financeiros a ser aplicado na recuperação ambiental, 1/3 deverá ser destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao longo dos cursos de água nos trechos intensamente degradados por atividades antrópicas. O objetivo da lei é aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos nossos mananciais. Essa lei é de 97. O Ministério Público vem desde 2001 propondo ações civis públicas de maneira reiterada para alcançar a sua aplicação prática, considerando que as maiores concessionárias desses serviços, que em Minas Gerais são, respectivamente, Copasa e CEMIG, nunca aceitaram celebrar um termo de ajustamento de conduta sequer com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E, por mais paradoxal que possa ser, Copasa e CEMIG, que dependem essencialmente da quantidade e da qualidade da água para o desenvolvimento das suas atividades econômicas e que propalam em comerciais publicitários de alto valor uma suposta responsabilidade ambiental, nunca aceitaram o cumprimento da norma, fazendo com que os promotores de justiça de meio ambiente de Minas Gerais tivessem que propor centenas de ações civis públicas acionando o Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Todas as ações do Ministério Público são vitoriosas, mas o conflito não terminou. Não terminou porque, em agosto de 2014, a CEMIG ingressou com um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, com o intuito de suspender as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobretudo no caso que envolvia uma ação civil pública, proposta pelo colega Valera, que objetivava a preservação ambiental dos mananciais hídricos dos municípios de Uberaba, Água Comprida, Campo Florido, Delta e Veríssimo, situados no Triângulo Mineiro e utilizados para a geração de energia elétrica. Em 5 de setembro, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal suspendeu, através de ação cautelar proposta pela CEMIG, a aplicação, o cumprimento dessa decisão do Tribunal de Justiça. E qual foi o argumento da CEMIG em relação a isso? Que o cumprimento dessa ordem de investimento de 0,5% poderia causar prejuízos de ordem patrimonial irreversível. A situação é difícil. Hoje é um manifesto, por isso que eu falo com tanta empolgação e de maneira tão clara. Nós não podemos esconder da sociedade mineira o que está de fato acontecendo em relação ao nosso meio ambiente. E termino com essa fala. A natureza faz tudo a nosso favor. Nós, porém, pouco ou nada temos feito em favor da natureza. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor, da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente e, com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, em menos de 2 séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos áridos da Líbia. O problema, meus amigos, é que, então, virá nesse dia terrível e fatal, em que a ultrajada natureza se acha vingada de tantos erros, o castigo que a natureza vai, de fato, dar. O problema é que nós não temos mais 2 séculos. Essa fala é de José Bonifácio de Andrada e Silva, no Brasil, em 1825. O momento nos impõe reflexão e determina mudanças imediatas. Amanhã já poderá ser tarde demais. Muito obrigado. Esse é o Marcos Paulo.